Uma loja de produtos eletrônicos no centro de São Paulo foi invadida e saqueada durante a noite por dependentes químicos que vivem na Cracolândia. Imagens registradas por moradores do alto de um prédio mostram um grupo de usuários de drogas tentando quebrar a porta da loja com pedaços de madeira. Saquearam a loja aí, ó, do boliviano e do Carlos. Eles estão roubando a loja. Roubaram a loja. Entrou na loja. Segundo a proprietária, o local foi totalmente destruído. Celulares, notebooks, máquinas de clientes para consertos e acessórios foram levados. E o prejuízo foi de R$80 mil. Em 2019, a mesma loja já havia sido saqueada por usuários de drogas. E o prejuízo, na época, foi de R$50 mil. Minha vizinha aqui da frente falou: desce, Ângela, que estão levando tudo, estão roubando essa loja. Aí desci com meus 2 filhos e quando cheguei aqui tentei aproximar, a gente foi recebida a pedradas. Tinha um grupo aqui protegendo, outro grupo protegendo e outros quebrando. E aí ele não consegui falar com eles. Aí eu comecei a gritar pelos amigos deles, colega deles. Por favor, me ajuda, não deixa levar, não deixa quebrar. Não, por favor, não é meu, é alugado, eu tenho que pagar tudo isso. Por favor, por favor. 3 me ouviram, vieram aqui. Mas já não adiantava mais. A Rua Santa Efigênia, conhecida pelo comércio de produtos eletrônicos, enfrenta uma grave crise com a queda no número de clientes depois dos constantes deslocamentos dos dependentes químicos na região central da capital paulista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que equipes estão em diligências para obter a identificação dos envolvidos. Em Santa Catarina, a chuva forte durante a madrugada e a manhã de hoje alagou cidades e interditou estradas. As fortes tempestades atingiram principalmente as cidades da região oeste do estado de Santa Catarina. Em Quilombo, por exemplo, as ruas ficaram alagadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário o uso de barcos para resgatar algumas famílias que ficaram ilhadas. A água invadiu o pátio e as salas no térreo dessa escola. As cidades de Maravilha, Jardinópolis e São Domingos também tiveram ruas e avenidas alagadas. A SC 480, rodovia que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, precisou ser interditada devido a um deslizamento de terra. Cerca de 100 metros da via foram cobertos por lama, árvores e pedras. Ainda não há previsão para a reabertura da estrada. Assim como aconteceu em outubro, o mês de novembro será de chuva frequente em Santa Catarina. É o que aponta a previsão da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado. E um novo ciclone extratropical está se formando na região sul do Brasil. E ao contrário dos eventos climáticos que atingiram o estado gaúcho neste ano, o novo fenômeno está no continente em direção à costa do estado. A previsão é que ventos fortes, chuva e granizo atinjam o litoral gaúcho e as regiões norte e central do Rio Grande do Sul até sábado. A Defesa Civil emitiu um alerta para rajadas que podem chegar a 90 km por hora. Mesmo antes da chegada do ciclone, algumas regiões já sofrem com a chuva. Em São Borja, no interior do estado, um caminhoneiro foi resgatado pelos bombeiros após tentar atravessar uma estrada que alagou com transbordamento do rio Uruguai. E depois de uma manhã de caos, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, voltou a operar normalmente. Esse problema teve origem num incidente que aconteceu na noite de ontem. A gente vai saber os detalhes com o repórter Giovanni César, que está lá em Congonhas. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Mauro, e a todos. Olha, inclusive o aeroporto agora está bem tranquilo, né? Porque esse problema aconteceu ontem à noite e veio se arrastando até a manhã de hoje. Inclusive, depois desse incidente, 13 voos foram cancelados e outros 17 foram desviados para outros aeroportos aqui da região. Acontece o seguinte, um avião de pequeno porte trazia um paciente de Cuiabá, no Mato Grosso, aqui para São Paulo e teve um problema no trem de pouso. O avião conseguiu pousar aqui em Congonhas às 19h50 da noite de ontem, mas o aeroporto teve um bloqueio das operações durante quase 2
horas. Esse período foi suficiente para causar muitos transtornos, filas, remarcação de voos. Segundo, é bom lembrar que esse paciente foi retirado do aeroporto da aeronave rapidamente pela equipe médica aqui do aeroporto de Congonhas, né? Uma informação da empresa dona desse avião é de que a aeronave está com a manutenção em dia. E a ANAC informou que a empresa tem sim autorização para operar com táxi aéreo. O problema aconteceu ontem e não foi resolvido, assim, quer dizer, causou tantos transtornos, porque muitos voos foram remarcados e aí fica esse efeito assim, quase que dominó, né? Que vem se alastrando, se arrastando da noite até amanhã do dia seguinte. Lembrando que essa é a segunda vez em menos de uma semana que as operações são bloqueadas aqui em Congonhas. No domingo, um pequeno avião que vinha de Goiânia teve um dos pneus furados e também causou um problema semelhante ao de ontem e hoje. Mauro, Gabi. Obrigada pelas suas informações, Giovanni. Boa noite. Um acidente entre duas carretas na rodovia dos Bandeirantes, na altura de Jundiaí, interior de São Paulo, provocou vazamento de cerca de 30 mil litros de óleo diesel. O tráfego foi interrompido e provocou um congestionamento de 4 quilômetros. Equipes da Polícia Rodoviária, CETESB e Corpo de Bombeiros foram acionadas. Uma pessoa foi socorrida em estado grave. Parte do óleo derramado caiu na lagoa de um parque em Jundiaí. A CETESB vai coletar amostras da água para analisar a contaminação. E com uma disparada de mais de 300% nos casos confirmados de Covid-19, a Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, determinou a volta imediata do uso de máscaras para as pessoas que estão com algum sintoma gripal e também em todas as unidades de saúde, públicas e privadas. Também foi recomendado o uso da proteção para pessoas com comorbidades e residentes em instituições de longa permanência para idosos. O número de pessoas com Covid na cidade subiu de 30 para 122 em 15 dias. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou a importância da vacinação e informou que o imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde. O Dia de Finados começou movimentado nos cemitérios do país. Em São Paulo, houve programação especial para receber o público. Muita gente aproveitou para comprar flores e prestar sua homenagem logo cedo. Eu sei que eles não estão aqui, como muitas pessoas falam, não precisa ir lá porque eles não estão aqui. Mas não é assim. Vir aqui é como você sentir um pouquinho. Esse cemitério na zona norte da capital paulista recebeu cerca de 15 mil visitantes, 4 mil a mais se comparado com o ano passado. Por aqui as pessoas também puderam acompanhar missas e palestras sobre o período do luto. Ao longo das celebrações, as pessoas foram acolhidas e a memória daqueles que morreram exaltada. Somos convidados a rezar, somos convidados a orar, somos convidados a lembrar a recordação, mas eu tenho dito hoje uma coisa interessante: só se ama aquele que tem saudade e só se tem saudade daquele que se ama. Na capital mineira, cerca de 100 mil pessoas passaram pelos 4 cemitérios públicos da cidade. No Bonfim, o mais antigo, foram realizadas missas a cada hora. A alma só partiu desse plano para o outro, mas ela está viva. Então, eles necessitam muito das nossas orações. No Recife, um dos túmulos mais visitados do cemitério de Santo Amaro, o maior da capital pernambucana, é o da menina sem nome. Devotos acendem velas para agradecer por graças alcançadas. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelos 5 cemitérios públicos municipais da capital pernambucana. A necrópole mais antiga de João Pessoa, na Paraíba, recebeu cerca de 10 mil visitantes. Segundo a administração, houve um aumento do público. No ano passado, muitas pessoas não vieram ainda com o efeito da pandemia de Covid. As coisas boas que eles fizeram vai ficar sempre na lembrança. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, também houve homenagens com balões brancos. No crematório e cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio, pipas lembraram personalidades que já nos deixaram e celebraram a paz. E em outros países da América Latina, o Dia dos Mortos seguiu o costume milenar com a realização de desfiles pelas ruas e homenagens nos cemitérios.
Neste dia, as pessoas fazem altares pelas cidades e se vestem de caveira em cortejos com dança e música ao vivo. Segundo a tradição, que data de 3.000 anos, nessa época, as almas recebem uma autorização para voltar à terra e visitar os parentes e amigos. Operadoras de telefonia celular temem que uma usina de dessalinização, prevista para ser construída em Fortaleza, interrompa o serviço de internet em todo o país. A Companhia de Água realizou mudanças no projeto, mas as operadoras entendem que o risco continua. Os cabos de fibra ótica dos Estados Unidos, Europa e África chegam por esse mar. São eles os responsáveis pela internet que conecta o Brasil ao mundo. E aqui está prevista a construção de parte da usina que removerá o sal da água. Cerca de 720 mil pessoas seriam abastecidas com água potável em Fortaleza. Se a gente estiver num período de um ano muito seco, como possivelmente os próximos assim o serão, essa água está garantida. Nesse volume de água que a gente vai produzir a partir do mar, não depende das chuvas. Mas as operadoras de telefonia celular e a Anatel alegam que a tubulação da usina colocaria em risco os cabos de fibra ótica. Depois que descobrimos a localização desses outros cabos, que nos foi informado via Anatel, nós deslocamos essas infraestruturas num afastamento mínimo de 500 metros, seguindo uma recomendação que nos foi dada pela própria Anatel. A tubulação que vem do mar está prevista para percorrer um trecho de terra e vir para esta região onde será construída a usina. E é justamente essa parte terrestre que agora preocupa as operadoras de telefonia celular. A usina de dessalinização apresentou à Anatel recentemente um novo projeto, ainda não foi analisado pela agência, mas que já recebe sinalização das operadoras que têm cabos naquele local, de diminuição dos riscos marítimos, mas que ainda significativos riscos quando se trata da parte terrestre. Com o investimento previsto de 3 bilhões de reais, a usina deverá ser construída nos próximos 2 anos. Os responsáveis pelo projeto afirmam que a parte terrestre não apresenta risco. Algumas infraestruturas nossas, tubulações de distribuição de água, tubulações de coleta de esgoto, estão ali há mais de 40 anos. E nós não temos registro de que essas tubulações tenham causado algum tipo de risco, algum tipo de dano a essas infraestruturas de cabos que existem em terra. A existência de uma infraestrutura industrial, que é essa usina de processamento de água, de dessalinização, ela não dá para conviver, porque você perde certificação. Ela pode ter trepidação, ela tem risco de inundação e ela vai estar vizinha de algumas dessas estações de cabos submarinos. A indústria de motocicletas no Brasil atingiu um marco importante em outubro. A produção passou de 1.200.000 unidades e a venda também está em alta. Na hora de optar entre comprar um carro ou uma moto, o Kaique não pensou 2 vezes. A agilidade, a economia, então acaba fazendo optar pela moto, né? E essa escolha dele e de muitos outros tem impactado diretamente o setor. Segundo um levantamento da Abraciclo, de janeiro a setembro deste ano, foram produzidas quase 1.200.000 motocicletas, alta de 12,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que fez com que o setor atingisse o melhor resultado para os primeiros 9 meses do ano desde 2013. E se a produção anda acelerada, as vendas seguem o mesmo ritmo. No acumulado do ano, já foram vendidas quase 1.200.000 motocicletas, alta de quase 20% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o setor varejista vendeu quase 1 milhão de unidades. Existem várias razões para o aumento da venda de motocicletas. Então, ter agilidade no trânsito, tem essa necessidade de, às vezes, você estar numa região que é mal servida de transporte público e você precisa de transporte. Você precisa ir de um lugar ao outro. E a motocicleta é uma alternativa relativamente de baixo custo em comparação com outras, mesmo automóvel usado. Esta concessionária, na zona sul de São Paulo, já bateu o faturamento do ano passado.
A gente teve aproximadamente aí 20%, né, de crescimento, então uma marca bem considerável, né? Então é uma coisa que vem crescendo, a gente tem expectativas muito boas para o ano que vem também. Muitas já estão vendidas, estão aqui só esperando o cliente retirar e quem quiser comprar tem moto para vender bastante. Uma delas foi para casa do Leonardo, que tá todo feliz. Eu estou bastante contente, é uma moto bastante exclusiva. Eu me interessei pelo modelo justamente como investimento e apreciação pelo modelo. E voltamos em 30 segundos. Um avião da Força Aérea Brasileira desembarcou hoje no Brasil, trazendo mais repatriados da zona de guerra no Oriente Médio. O grupo saiu de Amman, capital da Jordânia, com 32 repatriados e chegou no Brasil hoje pela manhã. A viagem, que faz parte da Operação Voltando em Paz do governo federal, teve como primeiro destino a cidade do Recife. No voo estavam 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino. Eram 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças, entre eles cadeirantes. O desembarque aqui na capital pernambucana ocorreu por volta das 5h30 da manhã. 3 pessoas ficaram no Recife e 3 seguiram para Fortaleza, no Ceará. Daqui, a aeronave da FAB seguiu para o Distrito Federal com os outros 26 passageiros. Seu Mahmoud, que pousou em Brasília, deixou a família na Cisjordânia. A volta para o Brasil foi marcada pela emoção. Graças a Deus que a gente temos muita honra de ser brasileiro. Isso aqui, nós somos brasileiros, agradecemos muito a nossa pátria e nosso pessoal e a Marinha e as Forças Armadas. Muito obrigado por tudo que eles fizeram para nós aí. A Mary estava com os 2 filhos na zona de guerra. Ao chegar em Foz do Iguaçu com a família, a sensação de alívio tomou o lugar do medo. Para você se locomover para uma região para outra lá, tá bem difícil, né? Tipo, ele estava tudo armado, atirando nas pessoas, assim, deu muito medo, assim, né? É verdade, você com família, né? O resgate foi acompanhado por uma equipe médica da FAB, que realizou um trabalho para minimizar os traumas psicológicos dos repatriados. Havia muita expectativa quanto à chegada do Brasil de algumas famílias. Então, esse era o aspecto que eu posso dizer da cicatriz psicológica, né? E aí foi fundamental também a equipe contar com a presença de um profissional da psicologia, de uma psicóloga a bordo, que esse trabalho multidisciplinar foi fundamental durante essa missão. E o Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. São Paulo recebe a 35ª edição da Bienal, com o tema Coreografias do Impossível. O evento conta com a participação de artistas de diversas partes do mundo e mais de 1000 obras expostas. A primeira Bienal, sem as limitações da pandemia, chega para manter o status da segunda maior do planeta. São 30 mil metros quadrados de pura arte. Entre as obras de destaque está a do filipino Kidlat Tahimik, que aborda a relação entre colonizadores e povos nativos. Muito bacana, porque a gente vê que foram usados, são artigos naturais para poder fazer, né? Então, muito interessante. 80% das obras são de artistas negros e indígenas. Além dessa grande representatividade de artistas indígenas de todo o mundo, não só brasileiros, a gente também tem uma grande representatividade de artistas afrodescendentes e diversidade também, eu diria, no sentido de que tem obras para todos os gostos aqui. A gente tem pintura, tem fotografia, tem vídeo, tem instalação, tem obras que pessoas que não são muito conhecedoras de arte contemporânea, mas que têm curiosidade, vão conseguir vir, gostar, se relacionar. O bailarino Luiz de Abreu apresenta na Bienal um dos trabalhos mais conhecidos, o solo Samba do Crioulo Doido. O mineiro é considerado uma referência na dança de origem afro. Depois dessa Bienal, eu acho que as questões negras, indígenas, LGBTQIA+, da mulher preta, acho que não retorna mais. Segundo os organizadores, essa 35ª edição da Bienal de São Paulo já é um sucesso de público. A previsão é que até o encerramento, no dia 10 de dezembro, 1 milhão de pessoas passem por aqui. Há muitos anos que eu não vi uma Bienal tão boa. Está voltando aquele tempo dos anos 80, anos 90, que era de bombar. Está maravilhoso. É muito bom. A 35ª Bienal de São Paulo reúne 121 participantes de diversas partes do mundo.
São ao todo 1.100 obras. Eu acho que fala do momento cultural do Brasil, mas fala também que o quanto tempo o Brasil ficou adormecido para reconhecer a diversidade cultural e artística. Então eu particularmente me sinto muito representado em ver artistas indígenas, artistas negros, artistas africanos, enfim, artistas que nem sempre a gente tem condições de acessar. E o Rede TV News volta já já. A expectativa para a aprovação da reforma tributária no Senado é alta e o ministro da Fazenda aposta na promulgação ainda este ano. Mas a alíquota do imposto sobre valor agregado pode ser maior do que as estimativas iniciais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conta com pelo menos 60 votos favoráveis no Senado. Haddad e o senador Eduardo Braga, relator da proposta, se reuniram por mais de 3 horas para discutir a matéria. Para o ministro da Fazenda, a alíquota, fixada pelos deputados em 27%, deve aumentar em 0,5 ponto percentual. O motivo é a quantidade de produtos e serviços com tributação diferenciada. Quanto menos exceções, melhor para o país, né? Mas, à luz da situação atual, nós temos 27 sistemas tributários no país, cada estado tem o seu, fora as decisões judiciais que não são equívocas, né? Que não são inequívocas. Em relação à alíquota atual, ela cai, né, para a grande maioria dos setores. Pela proposta do relator da reforma tributária, os benefícios para alguns setores seriam revisados a cada 5 anos, com base em metas de desempenho. A reforma tributária é a prioridade da equipe econômica para aumentar a arrecadação e zerar as dívidas públicas. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado há uma semana. Eduardo Braga tem pressa na tramitação. Estamos muito otimistas de que na semana que vem, a partir do dia 7, na terça-feira na CCJ, e no dia 8 e dia 9 na comissão, no plenário do Senado, nós estaremos deliberando a reforma tributária em primeiro e segundo turno. Teremos pequenos ajustes, alguns até redacionais, em relação ao texto apresentado. Mas são realmente ajustes finos que estão sendo feitos para que nós tenhamos mais segurança jurídica. A proposta extingue 5 impostos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, 1 estadual, o ICMS, e 1 municipal, o ISS. E seriam criados 2 impostos sobre valor agregado, o IVA, um gerenciado pela União e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Também há um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde. O governo federal se prepara para uma semana decisiva no Congresso. Na terça-feira, os parlamentares devem apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A previsão do governo é que a LDO confirme que as dívidas públicas vão ser reduzidas a 0. Mas, para isso, a base governista conta com a aprovação da medida provisória que muda a tributação de grandes empresas. Haddad espera arrecadar 25 bilhões de reais com a aprovação dessa medida. Todas essas confusões que nós vivemos nos últimos anos, inclusive as que eu não canso de citar, que trouxeram prejuízos enormes para o erário público, vão estar sanados daqui para frente. E hoje no É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o líder do governo na Câmara, Alencar Santana, do PT de São Paulo. No programa, o líder afirmou que a base de apoio do governo Lula conta com mais de 350 deputados. A base do presidente Lula, ela foi sendo constituída ao longo do tempo e diria que na reunião que o presidente Lula fez essa semana com os líderes da base, na terça-feira, demonstra algo muito simbólico. O slogan do governo é União e Reconstrução. E ali naquela diversidade de partidos, de campos diferentes ideológicos, que estiveram em determinados momentos em eleições, campanhas diferentes, demonstra o processo de construção dessa união tão necessária para o Brasil, né? Então, acho que os partidos, alguns vieram de início, outros ao longo do tempo, através do diálogo, da construção,
também aderiram, o que é bom, sinal que o governo tem uma perspectiva boa, senão eles também não viriam. Você tem nesses partidos do Centrão algumas alas que são oposicionistas. Por isso que eu perguntei para o senhor do tamanho que realmente o governo acha que qual base ele pode contar. Mais de 350 deputados. O deputado Alencar Santana ressaltou que a reforma tributária já é uma revolução e que os mais ricos vão pagar como os mais pobres. Está sendo feita uma pequena revolução tributária no país, muito simbólica, apesar de talvez nem todo mundo compreender, nem todo mundo perceber e não ter tido um debate muito forte. Vou dar um exemplo. Na reforma tributária, o dono do iate e do jatinho vai pagar IPVA. Antes ele não pagava. Mas a quem está usando a sua moto, trabalhando no final de semana, todo dia à noite, para fazer entrega de pizza, ele paga. Quem está com o seu carro, trabalhando de Uber, paga IPVA. E o dono do iate e do jatinho não estava pagando. Com a reforma tributária, ele vai pagar. O líder do governo comentou também as pautas prioritárias que devem ser aprovadas na Câmara ainda neste ano. Cronograma do senhor, quando que o senhor acha que vota 1185? Estamos começando novembro. Voto em novembro. Vota em novembro. Voto em novembro. LDO, tem que resolver até o final do mês também. Vai ter que aprovar na Câmara 1185, LDO e orçamento. É isso que tem que fazer até comecinho de dezembro, vai? Não, até ali, até a final da primeira quinzena de dezembro. Primeira quinzena de dezembro. O deputado enfatizou a importância da regulamentação do projeto de lei das fake news. Eu acho que sairá. Precisamos regulamentar. Não dá para a gente concordar. Você citou de algumas escolas casos de violência, que aconteceu em São Paulo recente, novamente. Isso. Mas não tem sentido a gente achar que é normal propagar mentira, informações totalmente inverídicas que levam a comportamentos violentos ou nocivos à própria individualidade de determinada pessoa, a sociedade como um todo, principalmente. Não dá para a gente achar que o debate, através da mentira, ajuda a sociedade. Quem ganha com isso? Ninguém. Agora é uma coisa para o ano que vem, né? Vai ser difícil. Esse ano não avança. E a música é linda, já está bombando nas redes sociais, no canal dos Beatles no YouTube, é sensacional. Tô doida para ouvir, sou super fã dos Beatles. Eu sou fãzaço também. O Rede TV News de hoje fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Boa noite, até amanhã, tchau, tchau.